Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição especial do podcast BRM Podcasts. Hoje aqui em São Paulo, diretamente do evento BRM, tem como principal objetivo trazer lideranças intelectuais, políticas e econômicas para discutir e apresentar as principais potencialidades dos mercados regionais brasileiros. Sou Lucas Comarello, estou aqui com meu colega Marcelo. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Lucas, muito obrigado por essa apresentação. Estamos aqui agora com Flávio Cirilo, que é o CEO da Quali Saúde. Tudo bom, meu querido? Tudo jóia, tudo bem, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Cirilo, muito... A gente já se conhece fora, então vou levar no Cirilo aqui. Cirilo, ninguém me chama de Flávio, mas já tá Cirilo. É muito bacana aqui ter sua presença. Fala um pouco pra gente como que você enxerga, até porque o seu negócio ele vem também expandindo para outros estados, e você pode também abordar essa questão, mas como que você enxerga esse tipo de evento aqui da PEX, né, o Brazilian Regional Markets, em tentar trazer o Espírito Santo e as pessoas conhecerem mais o Espírito Santo para fora do estado, para outros lugares, mercados como São Paulo, por exemplo. Sim, eu estava comentando isso até com os dois diretores nossos que estão com a gente aqui. Quando você vem para um evento desse, principalmente na palestra, a primeira palestra ali que foi do secretário de Desenvolvimento de São Paulo, você não tem muita ideia, às vezes, do que é o tamanho das praças que você está indo, né? Então, assim, ele veio com os dados do interior de São Paulo, para a gente aquilo ali foi... música, porque a gente está justamente indo para o interior aqui também. Legal. A gente está abrindo para o interior, a gente está abrindo para o ABC, né? A gente tem filial aqui em São Paulo, mas estamos abrindo para o ABC. E aí você mostra, por exemplo, o Paraná, a quantidade de oportunidade que tem no Paraná, Santa Catarina, a gente já teve filial lá em Santa Catarina, então a gente mais ou menos já conhece. Mas assim, é o tipo de evento que às vezes traz informação para você que você não acha... Perfeito. Tão detalhada como ela foi detalhada, né? Você traz uma forma de apresentação que você não acha aí fora. Então, legal. Assim, foi até agora um evento maravilhoso, que a gente legal. Teve vários insights, inclusive de praças que a gente precisava ir, como Mato Grosso ali, ele apresentou. Porque levar o Espírito Santo para fora, né? Levar o Espírito Santo para fora. Então, isso que é muito bacana. Levar o Espírito Santo para fora. Empresa capixaba, né? 100% capixaba. Sim. Então, assim, Vitória é um berço, né? Espírito Santo é um berço principalmente de experiência na área de saúde, de venda de plano de saúde. Vitória hoje ela tem a terceira maior taxa de cobertura. Espírito Santo tem hoje a terceira maior taxa de cobertura de empresas com plano de saúde do Brasil. Só para entender, quantidade de funcionários... Quantidade de beneficiários de plano empresarial e adesão, ou pessoa física. Okay. Beneficiários cobertos por plano de saúde. Vitória tem a 33%. Ela empata com Brasília, só perde para Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo tem 37%. Caraca. É a terceira maior taxa de cobertura do país em termos de usuários cobertos por plano de saúde. Caramba. E aí a gente fala aqui embaixo, a gente estava conversando, mas a matriz é onde? A matriz é Vitória. Pô, mas Vitória por quê? Porque algum incentivo fiscal? O pessoal não sabe, o pessoal não tem ideia de como Vitória é o berço de venda de plano de saúde. Esse é até um ponto que a gente estava conversando aqui sobre essa parte da infraestrutura, né? Porque a gente vai perder os benefícios fiscais. Então você vê até como as pessoas ficam imaginando que o Espírito Santo só tem os seus potenciais por causa de benefício fiscal. Então quando a gente vê, por exemplo, sua empresa, a Apex e outras de logística, petróleo e tal, a gente vai de pouquinho em pouquinho mostrando o potencial que o Estado tem, né? O potencial nosso de taxa de cobertura, uma vez a gente teve uma apresentação do Espírito Santo, e tinha uma diretora da Deloitte, ela já chegou falando assim, primeira coisa que eu quero perguntar a vocês da plateia, por que aqui tem tanta gente coberta por plano de saúde? A gente não entendeu isso por quê? Porque assim, vocês estão muito próximo da taxa de cobertura de São Paulo. Então, mas uma pergunta, qual é a resposta? Não, a resposta é que assim, Vitória, o estado em si, ele tem uma política de... Primeiro, tem muita faculdade com muitos médicos. Então, você já tem uma área de medicina muito movimentada. Okay. Você tem já grandes grupos hospitalares que foram para lá. Vocês viram a quantidade de M&A que teve na área de hospitais e de operadoras de saúde em Vitória. Não foram poucos. Né? Só um grupo hospitalar, que eu não vou citar o nome, tem 6 hospitais lá na região. Sim. E aí você tem uma quantidade de oferta de planos de saúde para a empresa por conta dos sindicatos, os principais sindicatos do Estado, né? Comércio, construção civil, limpeza, sindicato de pães, de padaria, todos eles têm uma obrigatoriedade de dar pelo menos um plano básico. Então, a cadeia toda é muito movimentada. Né? A cadeia do vendedor, desde o vendedor, do consultor de plano de saúde, das corretoras, às operadoras de saúde, por isso que abre-se muita operadora de saúde em Vitória, aos hospitais, os fornecedores dos hospitais. Então, toda a cadeia movimenta muito. Legal. Ô Silvio, você comentou que Espírito Santo tem uma taxa de cobertura muito alta, assim como São Paulo, que são duas capitais, dois estados que estão, querendo ou não, mais ativos economicamente nesse sentido. E
em contrapartida com outros estados que têm uma taxa de cobertura menor, quais são os desafios e o porquê que esses estados têm, de fato, essa cobertura menor? O que está faltando para poder a gente crescer nesse índice também? Os outros estados, assim, é muito regional essa questão da saúde, da área da saúde nos outros estados, né? Porque o Brasil, você tem ali, como todo mundo fala, tem vários Brasis ali dentro do Brasil. Então, você tem muito da regionalidade. O Espírito Santo, você tem essa ajuda das empresas que contratam para os seus funcionários o plano básico, né? Você tem essa ajuda também sindical, então isso fez com que o estado fosse um estado, além da parte de faculdade de medicina, de grupos hospitalares. Algumas praças, você tem um problema já mais histórico por exemplo, você tem escassez de hospital. Ok. E se você tem uma escassez de atendimento, por outro lado, o preço do insumo vai ser um preço mais caro naquela região. E logo o preço do plano de saúde ele vai ser mais caro porque a cadeia vai sendo impactada. Perfeito. E aí, se é mais caro, vende-se menos. Você tem menos corretoras que trabalham com venda de plano de saúde. E se você tem menos corretoras, logo você tem menos consultores vendendo plano de saúde. Perfeito. Então, a cadeia é muito diferente para cada estado, né? Perfeito. Você tem, por exemplo, Santa Catarina. Santa Catarina é um estado que tem, principalmente no interior, tem muita cooperativa, principalmente lá para Chapecó, né, para o oeste de Santa Catarina, tem muita cooperativa grande lá. A gente já teve operação em Chapecó, a gente não consegue vender, não conseguia vender. Entendi. Na região. Por essa escassez de rede, o plano fica muito mais caro que a capacidade do cooperado, que é o agricultor, comprar. É só para dar o gancho para você acrescentar nessa explicação. Então, como é que você enxerga a oportunidade? Quais são os fatores que te indicam que aquele estado especificamente é um lugar que tem potencial, já que tem esse viés que você colocou de regionalidade? Eu acho que agora o governo está fazendo uma mudança, né? A ANS está fazendo uma mudança, lançaram uma coisa chamada Sandbox, que é um teste que ela vai fazer com uma nova modalidade de plano. Essa nova modalidade de plano mira muito essa população que não tem condição de ter um ticket médio, comprar um plano com um ticket médio um pouco maior. Eles estimam que é um plano entre R$80 e R$100. A princípio deve sair com um teste com 10 operadoras que já operam para não pegar nenhum novo entrante nesse mercado. A princípio, né, isso está ainda na fase ainda de consulta pública. Depois que terminar a consulta pública, deve-se publicar quais são as regras. E esse plano ele vai cobrir basicamente o que o Espírito Santo tem dos planos sindicais, que é consulta e exames. Então, se você tem pelo menos o básico, consulta e exame, você já dá acesso muitas vezes para aquela pessoa que ela não consegue no SUS. Perfeito. E aí o que ela faz? Ela vai procurar o SUS só quando ela vai precisar da parte hospitalar. Quando já está lascada já. Exato. A pessoa não tem... O principal problema hoje até do SUS é essa parte de você ter a consulta e você tem uma distância muito grande até você fazer aquele exame, né? Você vai para a fila de exame, se for uma ressonância, se for uma angiorressonância, nem se fala. E aí, muitas vezes, o diagnóstico lá na frente já vai ser um diagnóstico que ele já não tem mais o que fazer. Perfeito. O que o governo quer? Quer atrair esses 50 milhões de beneficiários que estão... Hoje a gente tem 53 na área da saúde e tem 50 milhões em cartões cartões de saúde, né? Esses cartões que tem muitas empresas que operam com cartão de saúde que ele não tem uma regulação específica para eles. A ideia do governo é regulamentar esses 50 milhões para um plano que seja um plano pelo menos básico, regulado pela Agência Nacional de Saúde. Entendi. Que tem um mínimo de obrigação de cobrir todas as consultas que tem lá de especialidades, os exames todos do rol. Aí eu acho que isso se torna, não é... Estou falando só de Santa Catarina, mas os estados, né? Os estados onça que a gente está vendo no evento. É Brasil isso. Você vai para muitas áreas do Nordeste que você corrige um problema grande, principalmente no Nordeste. Perfeito. Fortaleza, vou dar um exemplo de Fortaleza. A gente está abrindo filial Fortaleza. Tem uma rede enorme de hospitais na região da capital. Só que o ticket médio é extremamente alto e a população não consegue ter acesso. Porque lá, aí você vem a cadeia, você tem uma rede muito grande de hospital, mas você não consegue ter... Aí é um problema mais de taxa de salário, média de salário da população. Perfeito. Aí o cara não consegue comprar um plano mais caro, né? Então, essa vai ser uma mudança que eu acho que vai atingir muita gente aí para passar a ter acesso. Mas só para entender esse projeto aí da ANS, tem incentivo governamental de dinheiro do governo? Não, continua sendo um plano privado, ele só vai permitir. Continua sendo um plano privado, ele só está mudando a regra, por quê? Porque hoje um plano ambulatorial, hoje já existe o formato do plano ambulatorial, só que ele tem algumas coberturas que ele é obrigado a ter. Por exemplo,
Se você tem algum problema se você tem um acidente e para na porta do pronto-socorro, você é obrigado a cobrir com o plano ambulatorial. Você tem algumas terapias que, como o plano ambulatorial, você tem que cobrir. E essas terapias, esse acidente, essas contas hospitalares que não estão na conta atuarial de um plano que era para cobrir só consulta e exame, eles muitas vezes estouram o custo do plano. Então, o plano vai ser mais caro. A ideia é que ele seja um plano mais simples, que ele faça a cobertura só de consultas e exames, que ele não faça a parte de terapia, ele não cubra essa área de risco que é a parte de acidente, e aí você tem um controle melhor da sinistralidade, né? Porque aí é dado histórico, né? Quanto que consome um brasileiro hoje consulta ano? Em média, 4,3 consultas ano. E quanto que isso gera desdobra de exames? E aí eles chegaram a esse patamar de 80 a 100 reais. Então é uma mudança na legislação dos planos ambulatoriais. Será que esse número que você trouxe do Espírito Santo, dos 33%, não tem relação também com o fato de que nós temos a população empresarialmente educada e o fato de nós termos um governo, e de novo não estou falando de governo atual, estou falando de Estado, sim, recente, né? Fiscalmente saudável? Estável. Certeza. Plano de saúde, no Brasil, a taxa de crescimento ou de queda está totalmente atrelada à taxa de desemprego ou aumento de emprego. Absolutamente. Claro. No Espírito Santo, ela tem um efeito muito bom por conta da taxa de emprego do Espírito Santo. Para você ter a estabilidade fiscal, porque você tem a quantidade de empresas. Né? Você tem economia pujante. O Espírito Santo até 2024, no ano de 2024, foi recorde de abertura no Brasil de pequenas e médias empresas. Sim. Taxa. Sim. Falando em taxa, não em quantidade de empresas, proporcionalidade. Isso saiu até a matéria, tem até uma apresentação que a gente fez semana passada. A gente está abrindo um curso de vendas pelo Senac para vendas de plano de saúde, por quê? Isso estava na apresentação, esse dado, porque a gente tem muita oportunidade e pouco vendedor. Olha só. Então o Senac comprou essa ideia da gente fazer um curso profissionalizante para atrair novos profissionais para essa área. Esse é um case do Espírito Santo, tá? Eu sou da Bahia e tem umas coisas que às vezes que eu escuto no Espírito Santo não dá para acreditar. Esse é um case capixaba, esse é um case capixaba. Isso virando lá no Espírito Santo, isso vira um case para os outros estados. Legal. Bom, Flávio, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Eu que agradeço vocês. Mais um episódio muito bom aqui para a gente levar um pouco mais do Espírito Santo. É bom que quem esteja ouvindo a gente saiba dessas potencialidades do Estado, né, para a gente poder entregar mais e receber mais investimentos também. Deixa o recado para essas pessoas, Lucas, que o Espírito Santo está aberto para receber esse tipo de investimento, mostrando essas potencialidades que a gente tem. E é isso. Perfeito. Muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Eu que agradeço. Parabéns aí pelo podcast de vocês. Obrigado. Valeu, até mais. Valeu, obrigado. Gente, até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu.